Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h48 agora, bom dia. Começa na 102 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da 102 da Rádio City. Sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016. De volta com mais uma edição do programa Rádio City. Bom dia, Rádio City. Realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos apresentar os nossos comentaristas. Temos já na bancada o presidente da CDL Santos Praia e empresário, Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé. Bom dia, Thiago. Bom dia, doutor Jorge. É um prazer estar aqui no programa e bom dia aí aos nossos ouvintes. Obrigado, Nicolau, seja bem-vindo. Doutor Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, também marcando presença. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, ouvintes. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma sexta-feira. Sem dúvida alguma, né? Vamos ao vivo até às 8 da manhã e você que está nos ouvindo pode participar pelos nossos canais de comunicação que estão disponíveis. WhatsApp 991406444, 991406444, telefone 21045410, 21045410, facebook.com/Bom Dia Rádio City, programa que hoje tem os seguintes destaques, Thiago. Operação da Polícia Civil apreende 66 pessoas em Santos. Mais de 3.000 perdem benefício do Bolsa Família na região. E advogado alega problema de saúde e julgamento de acusado de matar cantor de banda em Santos é adiado. E nós vamos também comentar sobre os extratores em greve que invadiram um navio e acabaram detidos, inclusive foram levados à Polícia Federal. E para começar o programa, vamos falar dessa mega operação da Polícia Civil nos municípios aqui da Baixada. 66 pessoas foram presas na Baixada Santista durante a operação da Polícia Civil, que durou 24 horas. Nesse período, houve apreensão de 50,8 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, 32 litros de lança-perfume e 2 armas de fogo. A operação foi planejada pela Delegacia Seccional de Santos, que também abrange os municípios de São Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande e também Cubatão. Ela começou às 13 horas de quarta-feira e envolveu 180 policiais e 66 viaturas. Segundo o delegado seccional de Santos, Manuel Gato Neto, das 66 prisões, 16 foram em flagrante e 50 decorrentes do cumprimento de mandados judiciais. Ainda houve apreensão de 16 adolescentes por infrações diversas. A maioria dos acusados encaminhados à cadeia está envolvido com o tráfico de drogas. Algumas pessoas foram detidas por infrações de menor potencial ofensivo, 178, liberadas após elaboração apenas do termo circunstanciado. Entre os procurados da Justiça, 2 foram destacados pelo delegado Marco Antônio de Couto Pérez, titular de Guarujá, porque são acusados de pertencer ao primeiro comando da capital e comandaram o tráfico de drogas na Prainha, na favela de Vicente de Carvalho. A polícia vai aí às ruas, prende pessoas e numa ação que a população espera, porém, mas aí será o principal pleito hoje, que nós temos aí a violência, eu penso porque temos esse contraponto da violência diária no sistema Anchieta Imigrantes e nós não vemos uma ação com esta intensidade, o que seria também desejável e necessário. Bom, enxugar gelo é o que hoje nós estamos fazendo. Infelizmente eu tenho que falar isso porque é uma verdade. O tráfico de drogas em todo o mundo, né, é enorme. Aqui no Brasil nós somos rota de tráfico, tá? Já visto aí que a apreensão que tem no Porto esse ano bateu recordes, né, de apreensão. Exatamente. E isso, segundo informações da própria Polícia Federal, é um grão de areia dentro de um enorme deserto, porque o que passa é muito mais do que o que se aprende. E é um problema mundial. E quanto mais a droga ela existe, né, doutor? Eu acho que está mais avaliado do que eu até para falar isso por causa do usuário. Se não tivesse o usuário, não existiria a droga, não existiria o tráfico. E quanto mais droga tem circulando, mais usuário de droga nós temos. E os viciados, eles são tratados de uma forma hoje como doentes. Então eu acho muito complicado todo esse jogo, porque
Se diminui o número de consumo, é óbvio que vai diminuir o número de tráfico de drogas. E se aumenta o número de consumo, vai aumentar o tráfico e a polícia vai ficar enxugando gelo. Infelizmente é uma guerra que eu vejo que já perderam e já foi perdida há muito tempo. Hoje, simplesmente é o que se mostra aí, apreensão, mas a enormidade que se passa é muito grande. Mas eu, mais do que isso, não vejo. Por exemplo, claro, a gente não pode ser aqui pessimista? Não pessimista, ser rigoroso demais, e você também, a polícia fez o trabalho dela, mas aí eles têm várias limitações para trabalhar também, que nem, por exemplo, CDPs lotados, delegacias não cabe mais ninguém, né? Então a polícia também está limitada para exercer, por exemplo, o seu papel. Você vê países como, no caso, a Tailândia, né? Que tem pena de morte. Sim, por tráfico. E eles têm um número ínfimo de tráfico de droga, mas mesmo assim ainda tem os que arriscam, infelizmente, porque existem os usuários. Eu acho que assim, combater a droga é um problema que eu acho que essa guerra já foi perdida. Eu acho que tem que se combater o viciado. Como, de que forma, não sei, mas eu acho que a causa, né, do tráfico diminuir a incidência dos exatamente, e não combater com penalidades, não, combater de uma forma, eu acho que mais educativa, mais de uma forma mais tratar como doentes, talvez, eu não sei qual seria mais a forma, mas eu acho que o caminho é mais para esse. Doutor Jorge? Eu acho que essa ação, ela tem um grande mérito e um ponto extremamente relevante a se considerar, que é o enfrentamento do poder. A questão da droga, eu concordo com as colocações de que é uma guerra praticamente perdida, porque sempre vai ter o cliente, e onde tem cliente tem demanda, tem demanda, tem comércio, não tem jeito. Por mais que se combata, existe uma série de coisas até orgânicas que complicam bastante a extinção ou a diminuição significativa dessa população. Agora, existe uma caminhada progressiva de poder sendo conquistado por essas quadrilhas, por essas organizações criminosas, que esse enfrentamento precisa acontecer. Ou seja, o traficante de drogas, ele tem que se limitar ao crime de traficar drogas. E quer queira, quer não, seria uma grande vitória para nossa sociedade a gente conseguir essa conquista, porque hoje o traficante de drogas, ele é o presidente do bairro, ele é o dono do gás, ele é o dono da TV a cabo, ele tem uma série de outros comércios cujo uma das unidades de negócio dele é a droga. Tem alguns representantes eleitos, política, representante judiciária. Exatamente. Então, eu acho que combater isso daí é uma forma de se restabelecer a ordem. E aí, obviamente, nós convergiríamos numa sociedade que teria que lidar com a questão das drogas. Vamos usar um exemplo bem sucedido. As cidades americanas que atuaram intensamente no combate aos traficantes, nas ruas, tudo, eles não puderam ter a ambição de visar a extinção do consumo de drogas, porque isso era até fora do controle deles, mas eles cercearam o poder desses traficantes. Então, por exemplo, quando na década de 70, 80, você andava numa cidade como Nova York e via os traficantes ostentando seus medalhões, dominando as boates, a noite de Nova York, hoje eles continuam traficando drogas porque existe o consumidor, só que eles estão lá limitados ao seu bairro, sem tanta ostentação e principalmente sem tanto poder. Por quê? A omissão da autoridade policial em relação a esse ganho, essa conquista, essa expansão de poder, pode tornar o Brasil um país ingovernável. Exatamente, esse é o grande risco, né? Que você sabe que tem zonas de exceção. Eu já vi isso acontecer nas Olimpíadas, né? O carro da Força Nacional de Segurança acabou passando, errando o caminho e foi fuzilado, né? Sem a menor cerimônia, né? E eu não me lembro das pessoas. Hoje você tem os patrões, sido identificadas e presas, não tenho certeza disso. Hoje onde você vai, você tem patrões. E hoje esses patrões são usados até em campanhas eleitorais, né? Aonde os patrões permitem verdade, que você fazer campanha, permitem que faça campanha ou não, ou então
permitem e cobram que você vai votar no fulano, você vai votar no Beltrano, você vai votar no ciclano. Muito bem colocado. Você lembra por que foi proibido tirar foto dentro da cabine eleitoral? Por causa disso, que no Rio de Janeiro os traficantes estão ameaçando. Você tinha que tirar foto da urna na hora do voto. Exato. E mostrar para eles. Isso é uma realidade que as autoridades sabem, todos nós sabemos, e nós somos hipócritas porque fingimos que isso não acontece. E acontece. Infelizmente a sociedade hoje está dominada por isso. Bom, agora 6h59, esse introito aqui do nosso programa dura pouco por conta da obrigatoriedade da transmissão do horário eleitoral gratuito. Nós vamos então à transmissão do horário eleitoral a partir desse momento. O Bom Dia Rádio City retorna logo mais a partir das 7h10 da manhã. E tem um destaque também aqui: mais de 3.000 pessoas perdem o direito a receberem o Bolsa Família na região por cadastro indevido e por fraudes no recebimento desses mesmos benefícios. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o nosso Bom Dia Rádio City da CDL Santos Praia, do setor de comunicação, programa que vai de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8 da manhã. Retomamos a edição desta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016. Na bancada, os comentaristas Nicolau Albeide e Jorge Tadeu Rogas de Oliveira. E apresentação das notícias e operação de áudio com o Tiago Ferraz. Tiago, vamos ver como está a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Pois é, Zé, travessia Santos Guarujá, 6 balsas de operação, tempo de espera de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. E a travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas de operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos dois lados também. Segundo informações agora das estradas, o Twitter da Ecovias consta que no sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal no momento e lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta do quilômetro 13 ao 10 por motivo de excesso de veículos. E a operação é a 5x5, Zé. Então, houve um pente fino aqui na Baixada Santista para fazer realmente uma verificação de todo o universo de pessoas que eram beneficiadas pelo programa Bolsa Família do governo federal, Thiago, e você vai dizer pra gente qual foi o resultado deste pente fino. Uma operação pente fino para detectar fraudes do programa Bolsa Família já fez 3.201 pessoas perderem o benefício na Baixada entre maio e o mês de setembro deste ano. A ação faz parte de uma fiscalização mais rigorosa adotada esse ano pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, MDS. Os técnicos do MDS formaram um grupo de trabalho para cruzar as informações dos bancos de dados do Cadastro Único, que é onde os beneficiários com o programa estão inscritos, com outras informações oficiais, como o sistema de obituários para saber se a pessoa continua viva. Segundo o MDS, quem se enquadra em todas as regras não corre o risco de ser cortado do programa. A pasta também garante que a ideia não é reduzir o número de pessoas, mas garantir que a grana chegue a quem realmente precise. Bom, essa blitz realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário de maio a setembro desligou 916.069 pessoas cadastradas em todo o Brasil. Na região, a redução do número total de beneficiários de 2015 para cá foi mínima, pois outras pessoas também entraram no Bolsa Família em substituição às que saíram. Em agosto do ano passado, 54.426 famílias das 9 cidades da Baixada Santista receberam benefício. No mês passado foram atendidos 54.360, uma diferença de 66, representa uma queda de 0,12, porque tem análise conceitual desse quadro, né? Que muita gente simplesmente discorda desse programa de transferência de renda. Não vamos tão longe, apenas falar do fato que aí tirou 3.000 pessoas desse recebimento, inclusive pessoas que haviam morrido. Diante de tudo que você falou, eu vou dividir aí em várias partes isso aí. Pois não. Primeiro, não tem cabimento a fraude, né? Que significa de pessoas que já morreram, pessoas falecidas e os herdeiros ou sei lá quem por procuração, né? Que geralmente acontece,
continuar recebendo. Isso aí eu acho que é um caso de cadeia. Como aposentadoria também, eu sei que tem gente que continua recebendo, né? Às vezes a pessoa não tinha condições de receber, recebe procuração e continua recebendo. Isso para mim é crime de estelionato e acabam, eu acho que essas pessoas tinham que ser até indiciadas. O segundo, pessoas que não têm necessidade da Bolsa Família, né? Porque às vezes tem um emprego, tem condições e tá recebendo. Que o intuito da Bolsa Família era totalmente diferente. Bolsa Família é para dar um auxílio emergente, né? Para a pessoa sair da miséria total e poder se levantar e tocar a sua vida. Não é um salário nem é uma aposentadoria. Sim. E em terceiro, eu acho que pessoas que recebem Bolsa Família e começam a utilizá-la de outra forma, né? Não da forma que é devida, né? E eu acho que o Bolsa Família, ele tem como objetivo inicial uma rotatividade. Eu acho a rotatividade muito importante, porque faz-se uma análise de quem está recebendo Bolsa Família por um período, se a pessoa conseguiu se levantar na vida, obter uma renda, obter uma renda própria, né? Com seu esforço, com seu trabalho. Posteriormente, essa pessoa cede esse benefício para uma outra pessoa, e essa outra pessoa que esteja necessitada e possa também por um período. Então eu acho assim, hoje não existe no programa do Bolsa Família um período que a pessoa deva ficar com Bolsa Família, mas eu acredito que deveria existir. Olha, vamos 6 meses, vamos fazer uma análise, daqui a mais 6 meses faz-se outra análise, se a pessoa tem necessidade ou não, ou se a pessoa correu atrás, porque senão nós vamos criar um bando de, desculpe o termo, de vagabundos, que vão ficar vivendo somente da Bolsa Família. Na verdade, nós não vamos criar, os criadores do projeto já são um bando de vagabundos. A realidade é que o projeto foi criado como uma alavanca eleitoral, ele não teve, acidentalmente ele atende a população que está desprovida de recursos econômicos. Não foi o objetivo primordial. Quando você erra na estruturação, no fluxograma de um projeto, você torna o resultado final um acidente, você torna o resultado final uma obra do acaso. Então, eu acho que a dificuldade de se mensurar quanto tempo, critérios para alta do projeto, ou seja, para término da sua participação nesse benefício, critérios para ingresso, eles não estão bem estruturados, gerando essas excrescências e favorecendo o errado, porque o sujeito que é honesto, se o pai dele morrer e o pai dele tinha o Bolsa Família, ele vai lá e declara que quando o meu pai morreu eu não vou receber mais. Na verdade, você acaba privilegiando o desonesto. E esse privilégio é uma obra do acaso que é consequente à total falta de estratégia. O objetivo, eu fico imaginando como é que foi a reunião deles. Juntou aquela cúpula altamente intelectual e falou: e aí, nós vamos fazer o quê? Como é que a gente faz pra aprender? Falou: a gente pode arrumar um dinheirinho pra cada um aí. É verdade, quanto que dá? Se a gente gastar uns 100 mangos com cada um, a discussão deve ter sido essa. E o objetivo, o que era? Voto. Era criar você formalizar o voto de cabresto, você oficializar a compra de voto. Esse era o objetivo deles, e que foi travestido, foi maquiado por uma obra social de inclusão financeira para as pessoas desprovidas. Eu acho que a população inteira tem que entender que não há nenhum ato de bondade, de solidariedade, de visão coletiva nas pessoas que ficaram no poder nessa última década. O foco era um projeto de permanência no poder. E esse projeto, ele era tão grandioso que de vez em quando beneficiava alguém. E essa é a realidade. Hoje, a gente está tentando lapidar algo que foi feito com um objetivo que não tem nada a ver com o projeto. O objetivo é apenas ter a miséria voto absoluta. Agora, tomara que se crie realmente, agora que se aproveite essa oportunidade que o Bolsa Família deu para se desenvolver um projeto de fato de inclusão social, um projeto de fato de maiores recursos financeiros, para que a gente, de fato, ajude a nossa população a ter a alavanca necessária. Eu espero que aproveitem essa oportunidade. Então, eu vou trazer para cá um dos itens do
do Giro Nacional, vou antecipar, que diz respeito justamente a essa questão do Bolsa Família, e tem a ver muito com o que os nossos comentaristas colocaram aqui. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, diz que campanhas receberam 16 milhões de reais em recursos de beneficiários do Bolsa Família, não exatamente em espécie, em prestação de serviço. Tem uma doação que chama atenção: prestação de serviço de rádio e TV, não fomos nós aqui, tá? No valor de 67 mil reais. Ora, como é que a pessoa contribuiu com 67 mil reais de serviço? E eu vou até dizer mais: o ministro Gilmar Mendes, que é do STF, presidente que está agora no comando do TSE, disse o seguinte, que inclusive tem a utilização de CPFs de pessoas, o sequestro de CPFs de pessoas que doaram realmente sem ter doado, ou seja, os CPFs foram utilizados, alguém que tem esse cadastro, para abastecer campanhas políticas de vários partidos, que eu vou dizer daqui a pouco. Nicolau. Mas isso aí é óbvio que ia acontecer, né, Jorge? Isso é uma coisa, é criar fórmulas para as pessoas quebrarem outras fórmulas. Caramba, gente, campanha tem que ter o empresário, como é no sistema americano. O empresário vai lá, doa o quanto ele quer para aquela campanha. Eu acho que não tem que ter regras de doação, porque se você cria regras de doação, você está criando maneiras de se criar falcatruas. Não adianta. Pessoas físicas somente que podem doar dinheiro de campanha. Pessoas físicas podem doar dinheiro de campanha, vão criar CPFs de pessoas, vamos fazer aí, juntar uma turma, cada um põe o seu CPF, e aí o empresário na realidade é quem doou. Então, eu acho que não se cria fórmulas, cria-se normal, a campanha existe, que nem agora, a campanha não pode falar o nome do candidato na rádio, não pode falar o nome dos candidatos na TV. Caramba, você olha o sistema americano, 1 ano antes da eleição, eles já estão se manifestando. E, se não me engano, eles compram a propaganda para divulgar. Qual é o problema? Deixa, o poder econômico vai ficar sobre quem tem mais poder econômico em cima do... Gente, isso funciona dessa forma e não adianta querer diminuir. A campanha atual que nós estamos vivendo hoje, que é uma experiência nova, morna do jeito que tá, ninguém sabe quem é o candidato da onde e de quem é que vai sobrepor? Vai sobrepor aquele que já está no poder, aquele que já está aí. É o nome que as pessoas vão lembrar. Infelizmente, os novos que poderiam contribuir, surgir nomes novos, não vão conseguir, não conseguem. Eu acho que assim, é muito difícil, é um assunto bastante áspero, porque o que acontece? Nós estamos falando, esse é o meu ponto de vista, nós estamos falando de uma sociedade que não está amadurecida para criar suas próprias ferramentas de controle. Isso é um problema muito sério. Então é assim, às vezes criam-se as regras e a intenção de criar uma regra é até boa, mas o coletivo está tão despreparado para isso, porque o normal seria a livre concorrência. Nós estamos num país capitalista. O normal seria a livre concorrência, mas aí a livre concorrência gerou esse absurdo de propinoduto, de propinocracia. Eu achei perfeito esse termo utilizado pelo Ministério Público, de propinocracia, fundamentado em se ganhar dinheiro com troca de benefícios, etc, etc. É assim, é um momento muito difícil da sociedade brasileira. É um momento que depende de um inconsciente coletivo que a gente ainda não está preparado, que depende de se abrir mão de algumas coisas e que a gente não está preparado. Então, por exemplo, nós estamos falando da necessidade de se rever a economia e eu vejo aí na rádio um candidato falando: o fulano votou a favor da mudança do seguro-desemprego, do direito de seguro-desemprego para 12 meses e não 6 meses. O sujeito que em 6 meses perdeu o emprego, ele perdeu o emprego por 2 motivos: ou porque a empresa dele era uma porcaria, e graças a Deus que ele saiu daquela empresa porque não foi justa com ele, ou ele era uma porcaria de funcionário. Então, sabe, são discussões, ninguém está preocupado com o coletivo. Existe uma falta de inconsciente coletivo. E aí, desculpa filosofar brevemente, eu tive um grande professor no cursinho que ele falava uma coisa muito interessante, que o motivo do subdesenvolvimento da sociedade brasileira, da imaturidade da sociedade brasileira, não tem nada a ver com a colonização
globalização, a gente bota a culpa no português, outro bota a culpa na tropicalidade. Ele deixava muito claro, o motivo da imaturidade brasileira coletiva é a falta de contingência. Nós somos um país que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem guerra, não tem absolutamente nada que faz a gente repensar o coletivo, que faz eu olhar pro meu vizinho e falar, vamos cuidar do prédio porque esse prédio vai sofrer um bombardeio. E essa falta de contingência está gerando essa propinocracia, essa total impunidade e a total falta de coletividade. Vide CPF, porque tem CPF que foi hackeado, mas também tem muito CPF que foi doado por troca. Não, já recebeu também para contrapartida, para fortalecer caixa de campanha. A gente tá vendo isso todo dia na Lava Jato. O momento, Zé, é muito difícil, Nicolau. O momento é muito difícil. É um momento que nós tínhamos que passar visando uma melhora daqui a algumas décadas. Talvez nós não possamos assistir, mas que pelo menos nós estamos assistindo a algum movimento, a gente sair de uma inércia que o Brasil já está desde o seu império, uma inércia de omissão, de individualismo e que levou a gente ao que nós estamos vivendo hoje. Então, rapidamente para encerrar, queria colocar algumas coisinhas rápidas sobre isso. Primeiro, que o que você vê nessa América Latina atrasada, dessas pessoas que viram as costas, que saem os maduros da vida, não é? E esses governos que nós observamos aqui, muitos governos com esse mesmo teor, não é? O que os une? Não é a vertente de direita e esquerda, é uma coisa chamada populismo, não é? Tem até uma política famosa, foi até o seu Lupércio Mussi, né, que me apresentou essa política que é salvadorenha, chamada Glória Álvares. Ela disse uma frase que é exemplar nesse sentido, vou filosofar um pouquinho também. O populismo ama tantos pobres que os multiplica, porque precisa deles também para manter as suas estruturas de pé. Isso para mim é genial. É a explicação realmente que denomina e retrata muito bem esse estado de coisas que está representado também por esses desvios do Bolsa Família. Você quer ver uma coisa, só para dar um exemplo, doutor Jorge? Bolsa Família, ele foi criado com o intuito de tirar a criança da zona rural e levar essa criança para a escola, para os pais não colocarem os filhos, né? Principalmente na colheita de cana, né? Cana de açúcar. Agora, vem uma outra pessoa, um outro partido posteriormente e transforma um plano bom num plano eleitoreiro. Um sujeito no norte e nordeste com 5, 6, 7, 8 filhos, ele cria esses filhos com maior dificuldade e esses filhos foi Deus que mandou, né? Essa é a analogia que hoje é feita no Brasil inteiro. Por que você tem tanto filho? Foi Deus que quis. Aí chega um sujeito que, além dele ter os 5 filhos que Deus que quis, o sujeito dá um dinheiro por cada filho que ele tem. Você acha que essa pessoa não vai ser fiel a esta outra durante a vida inteira? Óbvio que vai. Então é um programa eleitoreiro de muito mau gosto, muito bem pensado e de muito mau gosto e muito mal bolado para um país, para realmente manter a miséria no nível em que ela está dentro do nosso país. Eu não sou contra o programa de transferência de renda, não, mas feito com seriedade, com planejamento, que a pessoa possa sair. Então, exatamente, é isso que eu queria concluir, Zé. Se eles são tão contra a miséria e querem tanto acabar com a miséria, por que nesses 12, 13 anos a miséria se mantém? Porque é o que interessa a eles. Bom, só para fechar, quer dizer também essa questão da autorregulamentação, sociedade brasileira também, eu vou na linha do Jorge, talvez não esteja madura não, o ideal, o Nicolau propôs, eu concordo, mas não vejo, haja vista até o grande número, principalmente no norte, nordeste, centro-oeste, de donos de veículos de comunicação que ganham as concessões como moeda de troca à custa de apoio político para projetos de poder anteriores também, não só do PT, de outros partidos também lá no passado, né? Isso é recorrente e tem que terminar. Bom, vamos ao intervalo comercial, voltamos já com o Bom Dia Rádio City, que é uma realização da CDL Santos Praia. Fique por aí, nos falamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City. Muito bacana ter você com a gente aqui na audiência. Aqui Zé Torquato. Vamos agora prosseguir o nosso
nosso programa com o quadro de saúde de toda sexta-feira que nós realizamos o Em Dia com a Saúde. Em Dia com a Saúde. Recebendo mais uma vez o Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, especialista em cardiologia e hemodinâmica do Instituto Santista de Hemodinâmica. Dr. Luiz Cláudio, prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez na bancada do Bom Dia Rádio City. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês e vamos lá. Ok, Dr. Jorge, trouxemos mais uma vez o Dr. Luiz Cláudio, né? Foi muito produtiva a última participação dele. Quero que você também fique à vontade de fazer a saudação para o seu colega aqui para falar de saúde, sempre uma pauta muito importante. Bom dia, Luiz, é um grande prazer estar aqui. Hoje com certeza será um grande momento aqui de discussão de saúde, principalmente falar um pouquinho sobre as ações aí que estão programadas, né, para o coração, para prevenção de saúde, doenças cardiovasculares, né, Luiz? Exatamente, porque o mês de setembro tem uma conotação nesse sentido também, o Setembro Vermelho, e para isso o Dr. Luiz Cláudio com a sua equipe se mobilizou para fazer essa campanha de esclarecimento que a prevenção da saúde é chave. No momento que a gente fala muito da sobrecarga, problemas de gestão, de verbas, né, para a saúde no âmbito municipal, estadual, federal, não quero entrar no viés político, mas a educação para a saúde se torna fundamental no aspecto de que as pessoas possam prevenir as doenças, né? E eu entendo que a prevenção, principalmente nas ocorrências da cardiologia, realmente explica muito bem esse contexto, né, doutor? Isso aí, Zé, você falou muito bem, a educação ela é fundamental. E setembro, na realidade, aqui em Santos, é lei municipal o Setembro Vermelho. É um mês de conscientização para as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, que na nossa região, dentre as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, é a que tem maior mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Então, essa campanha é uma campanha do Rotary Clube de Santos em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. E nós fazemos isso, nós estamos fazendo um programa de educação cardiovascular para a população leiga. Excelente. E como é que está a programação desse evento? Como é que as pessoas podem tomar conhecimento e participar? Isso, a gente está fazendo algumas ações. Amanhã, dia 24, nós vamos estar com uma ação aqui na Praça das Bandeiras, das 15 às 17 horas, onde a gente vai estar fazendo aferição de pressão arterial, nós vamos estar fazendo medidas de glicemia, de colesterol, bem ali na Praça das Bandeiras. Paralelamente a isso, nós vamos estar com o pessoal fazendo um pedágio, onde a gente vai estar distribuindo alguns panfletos informativos com sinais, sintomas do infarto, o que fazer no momento que a pessoa está tendo infarto. Essa programação a gente também fez no último sábado. No próximo dia 29, que é o Dia Mundial do Coração, nós vamos fazer uma ação específica na Praça Mauá, ao meio-dia às 14 horas. E na próxima semana, do dia 26 ao 30, a gente vai estar visitando algumas policlínicas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para fazer, na realidade, uma palestra sobre infarto do miocárdio para a população leiga. Então, Jorge, claro, você é um clínico geral, médico intensivista, mas evidentemente também tem o conhecimento a respeito dessas evidências, né? Quanto é importante o cidadão comum, que principalmente aquele que não tem fatores de risco já por questões hereditárias ou outros quadros que são correlatos em relação à incidência de doenças cardíacas, né? Essas pessoas realmente têm que se atentar para esses cuidados. Sim, na verdade, a minha primeira escolha quando eu estava na faculdade, eu queria ser cirurgião cardíaco. Depois eu acabei desistindo e fui fazer uma outra especialidade. Eu acho que é extremamente importante. O Brasil, ele nas últimas décadas, ele sofreu uma evolução do seu trabalho de saúde pública, de sanitarismo, que fez com que aumentasse a incidência e prevalência de doenças cardiovasculares, até se sobrepondo às doenças infecto-contagiosas, né? Porque é sabido, né? E é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde que o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, faz com que ele é acompanhado pela diminuição de doenças infecto-contagiosas e o aumento de doenças crônico-degenerativas, no caso do que nós estamos discutindo hoje, as doenças cardiovasculares. Só que aí
você deixa de ter a participação efetiva do sanitarismo, ou seja, da ação pública de cuidado com esgoto, com água, e passa a ter uma maior relevância de ações individuais, né? Atividade física, abolição de tabagismo, afastar hábitos alimentares, alguns fatores de risco que deixam de ser fatores de risco de cunho coletivo e muito mais um fator de risco que parte de conscientização e de atitudes individuais. E eu acho que isso dificulta um pouco o resultado dificulta muito o trabalho do gestor público e do cardiologista, porque depende de uma conscientização do individual pro coletivo, e não do coletivo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, né, Luiz? Isso, na realidade, assim, os maiores fatores de risco, nem você falou, a gente tem fatores de risco que são modificáveis e outros não modificáveis. Sim. Então, por exemplo, mudar de sexo ninguém pode, né? Alguns tentam, mas não pode. Você ter a tua idade é um fator de risco não modificável, a hereditariedade é um fator de risco não modificável, mas nós temos outros fatores que são modificáveis e controláveis, dentre eles a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, bem como o Jorge falou, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o estresse. Então esses são fatores de risco que nós conseguimos na realidade atuar, e logicamente depende de uma conscientização de cada indivíduo, né? Agora, o Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, ele é especialista em hemodinâmica, né? Eu acho muito interessante tudo que a hemodinâmica pode trazer também nesse contexto em benefícios à recuperação e à manutenção da saúde das pessoas. Gostaria que o senhor fizesse uma breve explanação mais uma vez sobre o que é a hemodinâmica e como é que ela atua também nesse universo que nós estamos debatendo aqui no programa de hoje. No infarto do miocárdio, ela tem uma atuação primordial, porque é onde o paciente ele chega com um infarto do miocárdio no hospital, é feito um eletrocardiograma, reconhece que essa pessoa está tendo um infarto e ela é levada imediatamente para os hospitais que têm esse recurso, leva para a sala de hemodinâmica, onde nós procedemos, fazemos o cateterismo, que é um exame diagnóstico, nós localizamos onde existe obstrução daquela artéria coronária e a partir daí nós fazemos um procedimento chamado angioplastia, onde a gente faz a desobstrução da artéria e muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente põe uma molinha lá, que é o chamado stent, e o fluxo ele volta a ficar restaurado. Por exemplo, hoje a tecnologia, o avanço tecnológico, né, as ferramentas tecnológicas da medicina hoje ajudam bastante. A gente percebe que na cardiologia isso é uma grande realidade. Eu passei há pouco por uma cirurgia ortopédica importante, né? Uma artroplastia de quadril, e também tive esse entendimento e essa descoberta que é muito positiva para as pessoas. A esperança média de vida tem a aumentar muito com a contribuição da medicina, né? Com toda certeza. Como o Jorge falou, quanto mais desenvolvido um país ele vai ficando, maior a expectativa de vida da pessoa. Mas também nós acabamos incorporando outros hábitos, o que nos leva a ter maiores fatores de risco com o passar do tempo. Por isso é importante sempre estar procurando um cardiologista e fazendo os exames de prevenção cardiovascular. Ok, mais uma coisa a colocar pro doutor Luiz Cláudio? Parabenizar ele por essa iniciativa. Eu acompanhei aí uma parte da história dele montar esse projeto de iniciativa totalmente dele, e que o Rotary, como instituição de servir que abraçou a ideia, mas assim, se não houvesse a idealização desse projeto, dessa ação, certamente a cidade não estaria recebendo esse grande movimento aí de orientação que vai acontecer essa semana. Doutor Luiz Cláudio, muito obrigado pela presença mais uma vez. A casa está permanentemente aberta, estará conosco em outras oportunidades aqui, com certeza. E gostaria que o senhor refizesse o convite para as pessoas não perderem essa oportunidade de conhecer o que elas podem fazer em termos de prevenção de saúde do coração. Isso, a gente gostaria de convidar para as pessoas participar dos nossos pedágios que vão ter agora amanhã, no dia 24, das 15 às 17, aqui na Praça das Bandeiras, no dia 29 na Praça Mauá, e lembrar sempre que o importante é a prevenção. Procurar seu cardiologista, controlar sua pressão, seu colesterol, controlar o diabetes, o estresse e fazer atividade física. O estresse me chamou a atenção, viu? Que eu conheço uma certa pessoa, algumas pessoas, né? A vida de hoje em dia a vida cotidiana hoje é muito estressante. Obrigado ao Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, cardiologista e especialista em hemodinâmica, com uma ação muito bacana aí de educação e prevenção à saúde. Ficamos por aqui esta semana no Quadro em Dia com a Saúde. Sexta-feira que vem
Tem mais, doutor Jorge Tadeu pode retirar o jaleco mais uma vez e voltarmos aqui aos comentários do nosso programa. Bom, a Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Acrônimo. A Operação Acrônimo investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e recebimento de vantagens indevidas por parte de agentes públicos. O secretário de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais de Minas Gerais, Marco Antônio de Rezende Teixeira, é um dos alvos desta fase da operação. Ainda não há informações sobre quantos mandados serão cumpridos e se há alguma uma prisão prevista. A última fase da Acrônimo havia sido realizada no dia 15 deste mês. Na ocasião, a polícia se concentrou em 2 linhas de investigação. A primeira se referia à suspeita de cooptação, quando pessoas são atraídas de forma ilícita, e pagamento de vantagens indevidas para fraudar licitações do Ministério da Saúde, beneficiando uma gráfica pertencente a investigados. Aí tem fontes do Planalto, Jorge Tadeu, que fala assim: a Lava Jato tá exagerando no tom, né? Todo dia a gente descobre alguém investigado, é condição coercitiva, é prisão e uma fraude que vai sempre dando aquele passo adiante, né? Será que a gente não pode ficar com o avental, Zé? Porque com o avental tava com o avental tava mais bacana, né? É o dia inteiro, né? Na verdade é todo dia, o dia todo, a gente discutindo e tendo que enfrentar esse tipo de coisa. Eu acho que vai chegar uma hora que nós vamos parar na questão física, né? Não vai ter espaço para prender tanta gente que vai estar com prisão temporária para ser. Eu fico imaginando como é que tá lá em Curitiba aquele presídio lá, porque deve estar todo mundo dormindo em pé, igual morcego, verdade, né? Porque tem tanta gente tem que fazer, né? É impressionante. E assim, aí para falar com a prefeitura tem que acertar com o fiscal, né? Fazer um né? Exatamente. Aí vai ter uma operação do fiscal do fiscal que fez o puxadinho. E assim, a gente não vê fim, né? É uma piscina que a borda não chega, né? O outro lado não chega. Eu acho que quanto mais estourar, mais coisa vai aparecer. Quanto mais movimento a gente fizer, mais vai aparecer e fica mais uma vez na reflexão, né? Quando que a nossa sociedade vai amadurecer a ponto de perceber que não dá pra gente conviver em sociedade com esse nível de corrupção que tem e que atinge todos os setores. Eu acho que a gente não discute aqui porque é uma coisa que tá num outro foco, mas tão grave quanto é fraude no Ministério da Saúde, é fraude na merenda, é o suco que custava R$13 e era uma mistura de conservantes. Então, tudo isso daí faz com que a gente comece até a perder o fôlego, né? Nicolau, então, agora eu vou te dar realmente a tarefa de comentar o que eu disse aqui, né? Porque fontes do Planalto, do Palácio do Planalto, dizem, estamos temerosos e as pessoas acharem que a gente quer frear a Lava Jato, mas, poxa vida, esses procuradores, essa força-tarefa está exagerando no tom. Você entende que a Lava Jato está exagerando no tom? Em maneira nenhuma, hipótese alguma. Eu acho que a Lava Jato, o nome muito apropriado, o nome, inclusive de cada fase que eles abrem, né? Deflagram. Todo dia, né? São nomes muito bem pensados e eu acho que eles estão passando o país a limpo. Eu acho, olha, nós só temos e só podemos agradecer à República de Curitiba, ao grupo, né, do juiz Sérgio Moro, porque é óbvio que ele não está sozinho, e de estarmos nisso. Eu gostaria de saber quem é o mentor, inclusive, de tudo isso, porque se não fosse... Quem é o mentor? Não, mentor exatamente. Mas sabe que existe um pessoal que acredita que isso são forças exteriores, né? De Estados Unidos, de países de fora, que deflagraram esse tipo dessa lava-jato, né? Essa lavagem que está tendo no país, porque a corrupção aqui dentro, como bem disse aqui o doutor Jorge Tadeu também, está insustentável, está no nível aonde não tem corrupção, doutor Jorge, aonde? Será até na contagem do palito de dente, os caras devem estar colocando um número menor do que para poder lucrar um palito em cada 1 milhão e ganhar. Você não viu aquele caso daquela corrupção que eles ganhavam no empréstimo consignado? Isso, exatamente.
eram R$3, ou seja, que conta que eles fizeram cada R$3 no número de milhões de pessoas chegaram a levar. Então aonde é que não tem? Na merenda escolar, em qualquer local, hoje nós temos. Eu acho que a grande reflexão que o rádio e as pessoas de bem, as ferramentas de comunicação devem, o desafio que deve ser lançado a toda a nossa sociedade é que a corrupção ela tem que começar a ser cessada dentro da nossa casa, dentro do ambiente de cada um. Se a gente tiver um indivíduo honesto e o indivíduo fizer do seu nicho de pessoas mais íntimas da sua casa um ambiente honesto, aonde ele vai numa padaria e o caixa dá o troco errado, ele devolve o troco. Desses atos individuais pode começar um movimento coletivo maior. A sociedade tem que se resolver de casa para fora. Não é o presidente da República ou o Sérgio Moro que sozinho vai conseguir. É do indivíduo, é uma revolução individual. Eu até fazendo uma coisa, na minha casa tem tudo transparente. Na minha casa não tem um ato corrupto acontecendo entre mim, a minha esposa e os meus filhos. Eu acho que esse é o ponto que tem que ser dado. Olha, se na minha casa não acontece, eu não vou deixar acontecer no meu trabalho, eu não vou deixar acontecer no meu vizinho, no meu condomínio, e aí a gente vai chegar no município, no estado, pode ser um ato meio até um pouco de utopia, mas eu acho que é isso, tá faltando esse romantismo, essa utopia para nossa sociedade de acreditar que a soma de atos individuais pode gerar um coletivo melhor. Com certeza. Exatamente. É aquele cara que compra CD pirata. Aquele também que, por exemplo, vem a conta e ele também fala assim, aí tem lá, foram 3 sobremesas, fala, não cobrou a sobremesa, deixa aí. Não, a conta tá certa, você fala, tá errada. Agora só até se surpreende, fala, mas tá errada, senhor? Tá, aqui tem 3 sobremesas a menos. Como você faz, as pessoas ficam muito agradecidas, falam, olha, muito obrigado, como se fosse um ato heróico. Porque é excepcional. Peraí, né? É exceção. Eu lembro de um caso, você vê como o Brasil, ele tem um significado assim tão errado, né? Eu lembro de um caso. Agora eu digo, desculpa, sobremesa diria assim 3 chopes, né? Eu lembro de um caso no Fantástico, não sei se vocês estão lembrados, de um sujeito que trabalhava no metrô de São Paulo e após ser demitido do metrô, ele na prestação de contas ele foi lá e devolveu os vales transportes restantes do mês, que é devido, ele tem que devolver porque o vale transporte que ele recebe é somente para ele trabalhar, e foi um caso de honestidade que foi ao Fantástico, e às vezes fica mal visto na empresa. Eu fiquei indignado. Tá tudo ao contrário, né? Eu fiquei indignado, por que esse ato de honestidade tinha que ir para um programa como o Fantástico? Porque se isso é uma obrigação, porque honestidade não é virtude, é uma obrigação. Então o país ele tem conceitos errados, esse é que é o grande problema. O cara que compra CD pirata, o cara que vai num casamento, ele dá R$20 no bolso do garçom para ser melhor servido, e vários outros problemas pequenos que parecem insignificantes, mas que acontecem, e o brasileiro acha que isso é normal. Bom, nós aqui já fundimos os assuntos até do Giro Nacional, dada a repercussão, né? Vamos dizer assim, o nexo causal entre coisas do dia a dia que a gente vê na nossa política nacional. Vamos ao Giro Nacional, que tem apenas mais um tema para ser debatido. Importante. Giro Nacional. Ex-ministro Guido Mantega é preso no Hospital Albert Einstein acompanhando a operação de esposa. Moro revogou prisão horas depois. Então, o que eu coloco aqui é sobre, eu prestei atenção nessa questão, talvez muita gente não entenda o que eu vou falar, mas eu vou dizer o que eu penso. Será que não podia fazer de outra forma? Será que o Guido Mantega, por mais que ele esteja envolvido nessas denúncias que o Ike Batista falou, de 5 milhões para a caixa de campanha, sempre esse famigerado caixa de campanha, né? Propinocracia, e não dava para fazer de outra forma? É que eu penso, porque é uma questão humanitária, e o Guido Mantega, não estou defendendo ele que ele não deva ser punido pelos crimes dele, nem que ele não deva ser preso, mas teria que ser naquele momento. Faria muita diferença prendê-lo em outra circunstância? Ele não podia negociar uma apresentação? Eu fico pensando, até por questão da esposa dele que estava num quadro sensível de câncer, não sei, acho que não entendo ele como alguém que ofereça um risco para a sociedade, que pudesse matar alguém, fugir do país, porque os hábitos deles com certeza estavam sendo monitorados pela Polícia Federal. E aí? É o que eu penso, desculpem, é a minha opinião.
Eu acho que a atitude do juiz Sérgio Moro de revogar o pedido de prisão foi uma atitude estrategicamente inteligente, porque tirou o lado passional, né, que poderia ser interpretado pela sociedade, e um dos grandes fatores que tem alavancado toda essa operação é a opinião pública, né? A opinião pública altamente favorável a esse processo, né? E de repente esse momento poderia virar uma parte dessa opinião pública. Porém, eu acho que a atitude de seguir o que foi proposto, porque na verdade foi um acidente, não se sabia dessa cirurgia, até porque provavelmente essa cirurgia ela estava mesmo dentro apenas do âmbito familiar, e o mandado de prisão, existe uma inércia entre a autorização da Justiça Federal e o ato, não foi uma coisa que foi feita na véspera, né? Então eu acho que houve um certo desconhecimento, e aí a polícia cumpriu o que tinha que cumprir. Detalhe, do ministro Celso Mello disse que realmente, do ponto de vista da legalidade, o ato foi perfeito, ok? Fique bem claro isso. Eu acho então que o desfecho foi estrategicamente interessante, foi, olha, a ponderação da situação, falou, olha, a mulher tá doente, ele não tem risco, ele não oferece lá os critérios que justificariam a prisão preventiva, então vamos cancelar a prisão preventiva. Mas, por outro lado, eu acho que deixou a mensagem subliminar da imparcialidade, da retidão das atitudes, porque cumpriu-se o mandato, cumpriu-se a regra, sem criar exceções, e as exceções foram ponderadas pelo líder do processo, que é o juiz Sérgio Moro. Acho que eu concordo plenamente, eu faço minhas palavras, o doutor Jorge. Eu acho que foi feito o que deveria ter sido. Ali a omissão de provas, esconder provas, talvez fosse a preocupação, e eles ponderaram e realmente fizeram o certo. Bom, eu vou colocar aqui, né, já que terminou o quadro de medicina, o cidadão, doutor Luiz Cláudio, eu gostaria de se manifestar sobre isso. Eu estou vendo que o senhor está acompanhando com atenção esse quadro todo, né? Exatamente, eu acho que assim também como o Jorge e o Nicolau aqui bem falaram, eu acho que a atitude, o ato jurídico ele foi perfeito, na realidade de ter a prisão, mas aí também tem uma causa teoricamente humanitária, que é a esposa do ex-ministro. E aí, em ela estando adoecida, realmente ele não tem como sair do país, ele não tem como fugir daqui, deixando as provas claras para a polícia, foi até seu apartamento, recolheu as provas. Então acho que assim, a atitude do Sérgio Moro nesse momento, eu acho que ela foi a mais adequada. Se bem que os policiais ligaram para ele, olha, a gente está com mandado de prisão contra o senhor poderia descer, pra gente não, foi feita de uma forma discreta, mas também tem que tomar muito cuidado, senão aumenta aquele mimimi, aquele chororô de perseguição, mas nesse caso, eu entendo que foi um caso diferente, eu tive essa leitura, tanto que o juiz Sérgio Moro voltou atrás e refez a sua decisão, creio que não se pode perder nisso tudo o bom senso. Não é? O bom senso tem que ficar acima de tudo. Bom, vamos agora às novidades do esporte aqui no Bom Dia Rádio City. Nosso especialista já está na linha. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City, aos nossos comentaristas. E deu ruim pro São Paulo Futebol Clube, ganhou, mas não levou. O São Paulo mais uma vez está eliminado da Copa do Brasil, jogando ontem contra o Juventude em Caxias do Sul. São Paulo ganhou pelo placar de 1-0, precisava pelo menos de 2 gols de diferença, não conseguiu alcançar o objetivo. São Paulo está eliminado. O gol de Rodrigo Caio mais uma vez de forma irregular, aliás, a arbitragem do futebol brasileiro precisa urgentemente ser revista, né? Vários jogos das oitavas de final da Copa do Brasil aí com erros de arbitragem. É verdade que no final do jogo São Paulo teve um pênalti ao seu favor e o árbitro não marcou. Portanto, São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. E uma fase curiosa da Copa do Brasil agora, Zé, os 8 classificados, sorteio será daqui a pouquinho, às 9 da manhã na CBF. Lembrando que a semana que vem já temos os jogos de ida das quartas de final e
e os 8 classificados já ganharam a Copa do Brasil. Não, Ricardo, mas espera aí, o Juventude está classificado. Sim, senhor, Juventude foi campeão da Copa do Brasil em 99. Lembrando que os 8 classificados todos ficarão no mesmo pote. Podemos ter São Paulo está eliminado, né? Podemos ter Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras e Corinthians. Olha, promete ser uma fase espetacular. Todos os times nas quartas de final, repito, já ganharam a Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, rodada no final de semana, amanhã, com o Palestra Itália praticamente lotado. O Palmeiras, líder da competição, enfrenta o Curitiba às 4 da tarde. O Santos Futebol Clube, sem Gustavo Henrique suspenso, com o Ricardo Oliveira machucado e Dorival Júnior não fica no banco, também suspenso, enfrenta o Sport Clube do Recife, 6:30 da noite, jogando na belíssima Recife, né? Santos e Sport Clube do Recife. No domingo, 4 da tarde, o São Paulo Futebol Clube, ainda preocupado com o rebaixamento, enfrenta o Vitória da Bahia fora de casa. O Corinthians, mais uma vez em seu estádio, recebe o Fluminense, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, viu, Zé? O Santos será que o Santos vai fazer um bom jogo lá em Recife? Você acredita nisso, Ricardo? Que o Santos criou uma estabilidade, 3 vitórias, 1 empate, né? Eu acho que o Santos vai, pelo menos, trazer um pontinho da de Recife. Precisa trazer, Zé, até porque tem esse confronto direto aí, Corinthians e Fluminense, que estão atrás do Santos. O Corinthians 4 pontos, o Fluminense a 5, se enfrentam, vão somar os 2 pontos, ou um dos dois vai somar 3 pontos, né, Zé? E só pra gente encerrar, queria que você confirmasse amanhã, 3 da tarde, todos os caminhos levam a Eurico Mursa. A Portuguesa Santista pode até perder por 1 gol para o Taboão da Serra, que estará na 3ª divisão. É isso, né, Zé? É isso mesmo, Ricardo. E você disse que vai estar lá amanhã. Tô cobrando aqui publicamente a sua presença. Estarei lá. Então, e nós temos também uma novidade para os torcedores, que a diretoria resolveu ampliar até hoje, seria até ontem, 17 horas, o desconto no preço de arquibancada. R$10. Todos têm direito a minha entrada até hoje às 17 horas. Ingressos à venda lá em Eurico Mursa, Pedro Machado 240 em Santos. Ricardo, obrigado, viu? Bom final de semana. Com certeza com muito trabalho pela frente. A todos nós, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City. A gente volta segunda-feira para contar como foi a volta na Portuguesa 3ª divisão e, claro, falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei de futebol, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza no centro de Santos, Praça da República, número 35. Liga, a gente entrega para você, 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, tem o açúcar e o café. Um grande abraço, bom final de semana a todos nós. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo Martins, obrigado, viu? Deixa eu também aqui dar para você o recado da Home Life, assistência domiciliar, Home Care cada vez mais evoluído, mais difundido dentro daquele conceito que a gente falou dos benefícios tecnológicos e equilibrando uma medicina humanizada, né? Porque o paciente, ele acaba adoecendo a família inteira, os seus entes queridos ali por perto, com todas as especialidades que hoje o Home Care te oferece, você tem em alto nível disponível com uma empresa como a Home Life, que é referencial na nossa cidade, na Grande São Paulo, região de Ribeirão Preto. Aliás, está com uma nova sede à sua disposição, a Ana Costa 146, 17º andar. Conheça mais sobre os benefícios do Home Care, desde os tratamentos intensivos até os atendimentos mais simples de atendimento domiciliar. O telefone é o 3202-6440. Acesse homelife.com.br. Obrigado, Nicolau Beide, bom final de semana. Obrigado, um abraço principalmente aos nossos ouvintes. Obrigado, Jorge Tadeu. Bom final de semana e até sexta-feira que vem. Obrigado, um ótimo final de semana a todos. Tiago, obrigado pela participação, obrigado, doutor Luiz Cláudio, que permaneceu conosco aqui, a nossa equipe de produção, a você que nos ouviu, nos prestigiou com a sua audiência nesse projeto comunicativo da CDL Santos Praia. Bom Dia Rádio City volta na segunda-feira, às 6:45 da manhã. Um abraço, bom final de semana e até lá. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.